Oi, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana. Eu sou a Maria E nós somos as Doutoras 16. Hoje temos mais um vídeo pra vocês. Então não deixa de deixar seu like, de ativar as notificações clicando no sininho, se inscreva no canal e vem com a gente. Hoje estamos aqui para contar uma visão muito especial que a medicina nos proporcionou. E é muito mais do que simplesmente fisiologia, anatomia, patologia, que são coisas essenciais que a gente aprende na medicina. E eu acredito que muito veio a partir do que na faculdade, desde a primeira semana da faculdade, a gente já é inseridos nas UBSFs, para quem não sabe, são Unidades Básicas de Saúde. E lá a gente está em contato com as pessoas. E a gente vê no dia a dia, né, Ana? Principalmente na saúde básica, né? Principalmente nessa saúde básica, que o que a pessoa mais quer é que você tenha um tempo para ela, que você ouça ela, que você faça um bom exame físico, porque muitas vezes elas têm tantas angústias que o que resolve é simplesmente ouvir. E a gente aprende muito sobre uma questão que se fala lá, que é a escuta qualificada. Ana, explica um pouquinho. Isso, na verdade, assim, quando a gente tá falando de saúde básica, quando a gente fala de UBSFs, que graças ao nosso método da faculdade a gente foi inserido bem cedo nisso, então a gente percebe que uma escuta qualificada a gente fala muito sobre um atendimento humanizado também do paciente, uma escuta onde você compreende o paciente realmente como um todo. Então, assim, a gente percebe muitas vezes, por experiências mesmo que a gente passa junto a médicos, ou histórias que a gente ouve sendo estudante de medicina, por estar nesse meio, que muitas vezes, assim, vamos imaginar dois pacientes com duas doenças, digamos assim, iguais, com as mesmas doenças, com tratamentos iguais para os dois. Cada paciente responde de uma maneira. E isso eu lembro que era algo que me intrigava muito no começo da faculdade, porque às vezes a gente enxerga a medicina como uma matemática, sabe? Tal doença, tal tratamento. Teoricamente, isso, né? Deveria melhorar, já tá ok. Mas observando que dois pacientes com as mesmas doenças, o mesmo tratamento, podem ter respostas totalmente diferentes. E isso é algo que começa a ir desmistificando toda essa parte da medicina. Quando a gente fala, que nem a gente disse antes, de saúde básica, a gente está falando de doenças e de uma escuta realmente muito mais qualificada do que quando a gente chega num pronto-socorro, por exemplo, que você tem que tratar o paciente, né, como uma emergência, uma doença, assim, sendo muito mais matemático. Na doença básica, na atenção básica de saúde, a gente observa que muitas vezes a conversa, o entendimento do paciente como um todo faz muita diferença. E é algo muito mais relacionado à emoção, do que o paciente está sentindo. Isso. E isso envolve outras questões, né? Isso. Questões sociais, questões de vida, familiares, financeiras. Que enxergar. Isso impacta, né? Isso. Ver o paciente assim como um paciente que tem ambições assim físicas, emocionais, sociais. Então, assim, por isso que a gente começou a perceber e ter essa outra visão, graças a estarmos perto dessas pessoas desde o começo da faculdade, né, dos pacientes desde o começo da faculdade, dos professores também que nos ensinam dessa maneira. Com isso, a medicina ela nos proporcionou um estado muito mais do que é ser saudável, a gente entender esse assunto, entender que a gente precisa sim nos autoconhecer, e isso envolve também uma questão de entender melhor empatia, sobre a empatia, né? Um senso de empatia muito bom. Quando a gente fala sobre o estado de ser saudável, a gente tá pensando sempre ligando os três pontos, que é o nosso ponto físico, nosso ponto emocional, nosso ponto espiritual. Por isso que essa questão de, a gente ouve muito falar, né? Nossa, nos autoconhecermos, entender quem a gente é, parece até um papo meio chato e besta, mas na verdade, isso é muito complexo e isso faz muita diferença quando a gente tá falando numa vida e num estado assim de buscar saúde. Quando a gente fala de buscar saúde também,
é algo, na verdade, que muitas vezes a gente tem, só que é uma maneira de não desperdiçarmos ela, sabe? Então, por isso que a gente ouve falar muito também sobre a medicina preventiva, sobre uma medicina que previne muita coisa, que nos ensina a viver de uma maneira a cuidar da nossa saúde, do que uma medicina só curativa em si. Além do curativo, né? Além do curativo, obviamente. Essa parte da medicina preventiva me encanta demais. Eu acho que a Maria também é uma coisa que a gente ama estudar. E que a gente vê isso na realidade, E que a gente vê na realidade, algo que faz sentido pra nossa vida também, sabe? Então, é muito bom isso. Uma parte muito importante disso tudo é que quando a gente estuda essa parte de saúde como um todo, a gente tava lendo um livro, né, Maria? A Maria leu, aí depois eu li também. Eu falei, Ana, não deixa de ler que esse livro é muito bom. Acho que todo mundo um dia deveria ler. Gente, é do Deepak Chopra, ele é um médico endocrinologista. Indiano, muito conhecido. Se vocês não conhecem, vão pesquisar, porque esse cara vale muito a pena a gente conhecer. E o nome é Você Tem Fome do Quê? E nesse livro, até a gente gostaria de ler um trechinho pra vocês, que é assim, ó. Se nos habituarmos a viver inconscientes, a tendência é adiar e continuar adiando decisões importantes. É provável que nos tornemos esquecidos e indecisos. Será difícil exprimir a nossa verdade, pois não teremos certeza de quem somos. Por isso, eu acho que isso vem realmente em encontro com o que a gente fala, que é o autoconhecimento e a ter consciência do que a gente tá fazendo. E eu acredito também que essa nova, digamos assim, essa nova galera que tá vindo da medicina, esses novos médicos que irão se formar dentro dos próximos anos, a gente vem aprendendo muito isso. Cada demanda, digamos assim, de cada época, né, que a gente vive, traz uma demanda diferente. Então eu acredito que eu vejo pelos meus colegas, pela galera que tá na nossa faculdade, o quanto a gente vem mudando esse sentido do que realmente é a medicina e de como a gente pode ajudar de uma forma muito mais integral o paciente. Como a gente pode realmente trazer mais saúde para esse paciente, sabe? Trazer um estado onde esse paciente consiga viver de uma maneira muito mais harmoniosa, entenda a responsabilidade que ele tem do cuidado com a sua saúde. E muitas pessoas também entendem isso pelo lado ruim, a responsabilidade que eu levo sobre isso. Mas na verdade não, pode ser algo libertador. E é isso que a gente vem tentando aprender dia após dia, aplicar na nossa vida também, entender como a gente pode aplicar futuramente nos pacientes que a gente vai atender, né? Então... Porque isso faz total diferença, Nossa, né, isso Ana? faz total diferença quando a gente fala de um cuidado, seja ele em qual área for, entendeu? Sempre quando você consegue entender o paciente realmente como um todo, entender seus anseios, as suas dúvidas, você consegue ajudar ele de uma forma muito mais integral e de uma forma muito mais efetiva em si, sabe? Que realmente vá fazer alguma diferença, né? Que vai fazer alguma diferença, que fale assim, sabe aquela pessoa que sai do médico e que fala, nossa, adorei aquele médico, gostei. Valeu a pena. Porque aquele médico entendeu ele de uma maneira diferente. Então, é algo que a gente gosta muito de estudar. E eu sempre falo pra Ana que uma das coisas que realmente fez com que a gente tivesse essa visão um pouco diferente é porque na nossa faculdade a gente é inserido, tem um método que é o PBL e é inserido já nas UBSFs, né, Ana? A gente é inserido na UBSF já no comecinho da faculdade, desde a primeira semana. E eu acredito muito que uma das coisas que realmente facilitou a gente ter essa visão diferente um pouco da medicina é porque a gente tem um método que é o PBL na nossa faculdade, onde a gente é inserido já na primeira semana nas unidades básicas de saúde, onde a gente vê realmente na prática, conversa com as pessoas e isso cria muitas experiências. E a gente conseguiu isso graças ao método, na verdade é um método de estudo. Então assim, existe o método de estudo tradicional e o método de estudo PBL, existe o TBL. Esse PBL vem crescendo muito, né, nas universidades, enfim, as novas universidades que estão, né, por vir, que geralmente, assim, a faculdade de medicina são 6 anos. No método tradicional, a gente estuda 4 anos teoria e os últimos 2 anos absolutamente prática. No nosso também, a gente estuda teoria nos nossos 4 primeiros anos, os 2 últimos anos é prática, que a gente chama de internato, que o médico é inserido mesmo como
Estudante é inserido mesmo como interno dentro dos hospitais, dentro de UBSs, de unidade básica de saúde. Então, porém, na nossa faculdade, a gente já, além desses 4 primeiros anos, a gente também tem a prática, pelo menos uma vez na semana. Conforme o tempo vai passando, a gente aumenta para 2, até para 3 vezes. Então, isso facilitou muito a visão que a gente cria, sabe? Estar realmente na prática, isso é muito bom. Porque nada tira a experiência, Não, né? absolutamente a experiência, assim, é muito importante. Então, essa é a visão que a gente aprendeu sobre o que a medicina pode nos proporcionar, muito mais do que as teorias convencionais da fisiologia, anatomia, histologia. E é isso que a gente quer compartilhar com vocês. Isso, durante esse canal, a gente vai ter, durante os vídeos que a gente for gravando nesse canal, a gente vai querer compartilhar um pouquinho mais a fundo sobre o que a gente aprende, sobre como a gente vê a saúde, como a gente vê a medicina, mostrar realmente a nossa visão, que eu acredito que a gente pode compartilhar muito por aqui. Com certeza. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aqui Como se vocês se- gostaram, se você é estudante. são estudantes de medicina, tá bom? Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!